Olá, tudo bem com você? Chegamos ao fim do livro de Marcos, estamos agora no capítulo 16 desse evangelho, um capítulo que focaliza a ressurreição de Cristo, a grande comissão, a missão que ele deixou aos seus discípulos e à sua igreja, e finalmente a ascensão de Cristo de volta ao trono do céu. O relato diz que, passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para embalsamar o corpo de Cristo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, portanto, confirmando aqui o fato de que Jesus morreu numa sexta-feira, descansou na sepultura no sábado e ressurgiu no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, elas foram ao sepulcro, mas tiveram uma grande surpresa ao virem a pedra removida, a pesada pedra que tapava a entrada para o sepulcro, e o túmulo vazio. Lá dentro elas avistaram um anjo que lhes disse: ele ressuscitou, não está mais aqui. A grande notícia, a notícia que realmente fez com que o cristianismo, depois que foi compreendida, né, esse grande fato foi compreendido, fez com que o cristianismo se diferenciasse de todas as demais religiões do mundo. Por quê? Porque os líderes das demais religiões estão mortos. Seus restos mortais ainda existem, em alguns casos, mas a tumba de Cristo, o líder do cristianismo, está vazia e permanece vazia até hoje. Algo bonito aqui é o que o anjo ordena a elas: ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galiléia. A menção específica ao nome de Pedro aqui é muito bonita porque era justamente esse discípulo que mais precisava de conforto. Se você se lembra, no capítulo anterior, capítulo 15, Pedro nega Jesus. Pedro não admite ser um seguidor dele e depois se arrepende amargamente de ter feito isso. E ao anjo ordenar que elas voltassem e dissessem o que tinham visto aos discípulos, e especificamente a Pedro, o céu, Deus estava com isso, dizendo: Pedro, você é meu filho, você deve aceitar o meu perdão e a restauração que eu lhe ofereço. Isso também vale para nós. Mesmo quando caímos, quando rejeitamos a Jesus, mesmo quando cometemos pecados, Ele deixa claro em Sua palavra que nos perdoa e nos aceita de volta. Diga para os discípulos e a Pedro: Pedro, meu filho amado, pode colocar o seu nome aí, não há problema nenhum. E você entenderá também que o recado é para você. Você é muito amado por Deus e Ele o perdoa quando você se arrepende de todo o coração, pedindo perdão desse pecado. Havendo ele ressuscitado de manhã, cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Há muitas pessoas que duvidam da ressurreição de Cristo e consideram esse relato algo forjado, algo inventado pelos primeiros cristãos. Bem, se foi algo inventado, foi muito mal inventado. Analise bem, Cristo aparece primeiramente para uma mulher. Aí já seria, como diz na gíria, um tiro no pé. Por quê? Porque naquele tempo o relato, o testemunho de uma mulher, infelizmente não era considerado, não se dava crédito ao testemunho de uma mulher. E colocar justamente uma mulher como a primeira pessoa a ver o Cristo ressurreto seria realmente enterrar o cristianismo logo na origem. Mas não era apenas uma mulher, era uma ex-endemoniada, uma mulher de passado obscuro, de uma trajetória tortuosa. Colocar essa testemunha como sendo a primeira, realmente, se essa história foi inventada, foi muito mal inventada. Além disso, há outro detalhe interessante. Paulo, lá adiante, nós vamos depois chegar a esses textos, mas no futuro, Paulo ele menciona que nessa época havia ainda centenas de pessoas, de testemunhas oculares da ressurreição ainda vivas. E não é de se estranhar, porque o livro de Marcos foi escrito entre 50 e 60 anos depois de Cristo, portanto, bastante próximo dos eventos que ele narra. Então havia realmente muitas pessoas vivas. Para acabar com o cristianismo seria muito fácil. Bastaria que personagens mencionados aqui nos evangelhos, como Anás, Caifás, o próprio Nicodemos não envolveria seu nome numa história inventada. Esses aí poderiam desmentir a história desde o início. E mais fácil ainda seria mostrar o corpo de Cristo. Mas ninguém pôde fazer isso. Na verdade, tiveram que inventar uma história muito mal contada de que um bando de judeus maltrapilhos conseguiram vencer uma tropa armada romana, mover a pedra do sepulcro, quebrar o lacre que havia sido colocado nela e roubar o corpo.
Realmente, se há uma história que foi forjada e mal contada, foi essa, e não a da ressurreição de Cristo. Tudo no relato leva a crer que ele de fato ressuscitou, a história não foi maquiada, não foi forjada, é real, e por isso nós podemos ter plena certeza de que Deus é capaz de cumprir todas as suas promessas, de que Jesus poderá e de fato nos dará vida eterna quando ele vier nas nuvens dos céus por ocasião de sua segunda vinda. A ressurreição dele é a maior prova de que ele tem poder para cumprir todas as suas promessas. Os versos 12 e 13 aqui do capítulo 16 mencionam resumidamente uma situação que depois em Lucas nós veremos com mais detalhes. Depois disso, manifestou-se em outra forma a dois deles, que estavam de caminho para o campo. Nós sabemos que era a aldeia de Emaús. Indo eles, o anunciaram aos demais. Mas também a estes dois, eles não deram crédito. Ainda duvidavam, a notícia da ressurreição de Cristo era tão maravilhosa que era bom demais para acreditar. Quando finalmente Jesus aparece então para os 11 que estavam reunidos, como nós sabemos, trancados em uma casa com medo de serem também eles mortos e presos, Jesus aparece então e lhes dá a ordem: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Aqui Jesus então dá à igreja a ordem de que pregue o evangelho a todo mundo, a toda criatura. Não importa quem, você deve levar realmente as boas novas de que há um Cristo Salvador, de que ele prometeu voltar e de que ele pode e transforma a vida daqueles que realmente aceitam seu plano de salvação. Quem crer e for batizado será salvo. Crer é confiança. Quanto mais nós relacionamos com Cristo, quanto mais gastamos, dedicamos tempo para estar com Ele, mais a nossa fé aumenta. E é essa fé nos méritos dele que nos salva. Quem crer e for batizado, o batismo é como a celebração de um casamento. Quando duas pessoas se amam, elas então, diante de Deus, se unem em santo matrimônio. O batismo também é como se fosse o casamento de alguém com Cristo, alguém que entendeu o amor de Deus, alguém que aceitou os princípios do reino de Deus e então pede para ser batizado, assim confirmando essa decisão por meio do batismo nas águas, imergindo nas águas numa sepultura líquida, ou seja, ali ela deixa simbolicamente seu mundo de pecado, sua vida de pecado, o seu passado, e emerge das águas, ressuscita para uma nova vida. No entanto, o verso diz que quem, porém, não crer será condenado. E se alguém morrer antes de ser batizado, como é o caso do ladrão que se converte ali ao lado de Cristo, aceita a salvação e depois morre? Por isso o verso diz: quem crer e for batizado será salvo, porém, quem não crer será condenado. Não quem não for batizado. O batismo, repito, é a confirmação da crença, da fé. Agora, sem fé nos méritos de Cristo, realmente não é possível ser salvo. E ele então faz uma promessa dizendo que sinais miraculosos acompanharão os discípulos no processo de pregação do evangelho. Eles, em nome de Cristo, expulsarão demônios, falarão novas línguas, serão dotados então do dom de línguas para pregar a pessoas estrangeiras, pessoas que falam idiomas diferentes dos deles, dos discípulos. Pegarão em serpentes e se alguma coisa mortífera beberem não lhes fará mal. Note, no contexto de evangelismo, realmente milagres acontecem e necessidades são supridas no campo missionário. E finalmente o capítulo e o livro terminam dizendo que de fato o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda a parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Que bonito ver a igreja cumprindo a missão, e eu tenho certeza que os discípulos, eles levaram avante com muita coragem, com muito empenho essa mensagem, porque eles tinham saudade de Jesus. O que eles mais queriam era em breve reencontrar seu mestre, o amado Jesus Cristo. E essa deve ser também a nossa motivação para pregarmos o evangelho, para evangelizarmos e assim termos a ajuda de Cristo, como diz aqui o relato. Nós devemos também sentir saudades de Jesus, devemos ansiar o encontro com Ele, e assim cumpriremos a missão que Ele nos deixou, que Ele nos confiou, o mais rápido possível, a fim de que Ele volte e possamos estar para sempre com Ele, também no céu. Vamos todos os dias dedicar tempo a conhecer a carta de amor de Deus que é a Bíblia Sagrada.
Dedique todas as manhãs ou à noite, em algum momento do seu dia, minutos que sejam, mas para dedicar, para conhecer cada vez mais a mensagem de Deus e assim se preparar para o encontro com Jesus. Que Deus o abençoe e lhe dê prazer, lhe dê vontade, lhe dê motivação para conhecer a palavra dele e colocá-la em prática em sua vida. Eu sou o pastor Michelson Borges e tem sido um grande prazer estar com você todos os dias, meditando, refletindo na palavra de Deus. Um grande abraço e que este seja um dia abençoado para você na companhia de Jesus.